Pagar uma fortuna pela bagagem de mão bem na hora do embarque? Quem nunca teve esse medo? Pois é, hoje a gente vai fundo nessa polêmica das taxas de bagagem que mexe com o bolso de todo viajante aqui no Brasil. Pensa só na cena. Tá lá, no portão de embarque, tudo pronto para a viagem e de repente vem a notícia. Tem que pagar uma taxa absurda por uma mala que na sua cabeça estava mais do que inclusa na passagem. Parece um pesadelo, né? Pois é, isso aconteceu de verdade e é esse caso que a gente vai desvendar agora. Então, vamos aos fatos. Aconteceu com um passageiro voando do Rio para Cancún. Chegando lá no portão, ele foi pego totalmente de surpresa com uma cobrança de quase R$ 1.000 pela bagagem de mão. Para não perder o voo, claro, ele acabou pagando. Só que, olha só, a história não acabou por aí não. E aqui está o ponto central de toda a discussão na justiça. O bilhete eletrônico do passageiro, sabe, aquele e-mail de confirmação, dizia com todas as letras que a bagagem de mão estava incluída. E a justiça entendeu que isso gera o que eles chamam de legítima expectativa. Ou seja, se está escrito, está valendo. A promessa feita ali no bilhete é o que conta. E a decisão do tribunal foi, olha, bem direta. O erro não foi do passageiro, ponto final. A justiça viu que toda a confusão aconteceu por uma falha no sistema da própria companhia aérea. E aí vem a grande lição, né? Quem compra o serviço não pode pagar o pato pelo erro de quem vende. E qual foi o desfecho disso tudo? Bom, a companhia não só teve que devolver o dinheiro, como teve que pagar o dobro do valor. E isso é um detalhe super importante no nosso Código de Defesa do Consumidor. Quando uma cobrança indevida, a devolução pode ser em dobro, a não ser que a empresa consiga provar que foi um erro justificável, o que, nesse caso, o tribunal achou que não foi não. Ok, mas a gente precisa entender. Como é que a gente chegou nesse ponto, né? Esse caso específico é, na verdade, só a ponta do iceberg de uma mudança muito maior. Para entender a raiz de todo esse conflito, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para 2017. E aqui está a peça-chave de todo esse quebra-cabeça, a famosa Resolução 400 da ANAC. Ela é de 2016, mas começou a valer de verdade em 2017. E olha, ela mudou completamente as regras do jogo. Foi essa resolução que deu às companhias aéreas a liberdade de começar a cobrar por serviços que antes eram parte do pacote, principalmente a bagagem despachada. A diferença é brutal, né? Basicamente, antes de 2017, toda a passagem já vinha com o direito de despachar pelo menos uma mala. Depois as coisas mudaram. As empresas passaram a poder vender tarifas mais enxutas, sem bagagem nenhuma, e cobrar por fora. A promessa por trás disso era dar mais opção e, supostamente, baixar o preço para quem viaja só com a mala de mão. E olha, essa ideia de cobrar pela mala não foi uma invenção brasileira, não. Na verdade, o que aconteceu aqui foi que o Brasil entrou na onda de uma tendência que já estava rolando no mundo todo. Essa linha do tempo aqui mostra bem como essa história evoluiu. Tudo começou lá em 2008 com a American Airlines nos Estados Unidos. Daí para frente foi um efeito dominó. As outras companhias viram a oportunidade de aumentar a receita e foram atrás. Tanto que em 2015 isso já era super comum no mundo inteiro. A mudança de 2017 no Brasil foi basicamente a gente se alinhando a esse padrão global. Lembra da promessa de que as passagens iam ficar mais baratas? Pois é, essa era a grande ideia por trás da Resolução 400. Se os serviços fossem vendidos separadamente, o preço base do voo cairia. Mas a pergunta de $1 milhão é: foi isso mesmo que as pessoas sentiram no bolso? É agora que a história começa a ficar bem interessante. Olhando pelos números das companhias aéreas, a resposta parecia ser sim. A ABAR, que é a associação que representa as empresas, chegou a divulgar que as tarifas tinham caído entre 7% e 30%. O argumento deles era claro: a medida funcionou e quem viaja mais leve está pagando menos. Mas, do outro lado do balcão, a percepção de quem voa conta uma história bem diferente. Um estudo feito com passageiros foi investigar isso a fundo e a conclusão foi na lata. Um viajante a trabalho resumiu o sentimento de muita gente com essa frase aí: a percepção de que o preço caiu simplesmente não é real. E essa tabela mostra bem os dois lados da moeda. Por exemplo, quem viaja a lazer até achou legal ter mais clareza, poder escolher o que quer levar. Já quem viaja a trabalho sentiu que no fim das contas estava pagando mais caro por coisas básicas. Agora, o mais curioso é o ponto em comum. Nenhum dos dois grupos sentiu que o preço da passagem realmente baixou. E pior, todo mundo percebeu o lado negativo: cabines mais cheias, aquela briga por espaço e atrasos na hora de embarcar. Beleza. Diante de todo esse cenário, o que a gente pode tirar de prático disso? Aquele caso lá do começo, que abriu a nossa conversa, não é só uma história curiosa. Ele deixa umas lições bem importantes para todo mundo que viaja. Então, as dicas de ouro são essas.
A informação que está no seu bilhete, ela cria um direito. Aquilo é quase um contrato. Se a companhia aérea comete um erro de sistema ou te passa uma informação errada, a responsabilidade é dela, não sua. E como a gente viu, se cobrarem algo indevidamente, a lei pode garantir que o dinheiro volte em dobro. Fica a dica. E para fechar, fica uma pergunta no ar. Essa tendência de desmembrar os serviços, de vender tudo separado, parece que só está começando. Hoje já tem cobrança para marcar assento, para embarcar primeiro, além da bagagem, claro. Isso faz a gente pensar, aquele preço que a gente vê lá no início da busca, ele é o preço real da viagem? E o que mais será que vem por aí? Qual vai ser o próximo item a ganhar uma etiqueta de preço? É algo para a gente ficar de olho na próxima vez que for planejar uma viagem.